Eu cumprimento a todos no dia de hoje com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no seu lar, em nome do Senhor Jesus Cristo. No dia de hoje quero ler mais um versículo aqui que está em Atos 5, e no dia de hoje eu vou dar um ensinamento para vocês do que é os dons de Deus, o poder de Deus, amém? Nós vamos entender o que é o poder de Deus e para que ele serve, o que é os dons de Deus. No dia de hoje eu quero falar sobre um dom de Deus. Para isso, você vai abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 5. O versículo é o de número 3, que diz assim, ó: Disse então Pedro a Ananias: Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Amém? Só até aqui. Para a gente entender o que Deus quer dizer com essa palavra, o que essa palavra está relacionado aos dons, o que essa palavra está relacionada aos dons, nós vamos entender e entrar no contexto do versículo para entender o que é o dom hoje e para que ele serve, amém? Ó, disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse o preço da herdade? Aqui está falando da história de um homem que fez uma promessa para o Espírito Santo. Olha só, cuidado com as promessas, hein? Ele fez uma promessa para o Espírito Santo, dizendo ao apóstolo Pedro que se ele vendesse a propriedade dele, ele ia dar 100% do dinheiro da propriedade dele aos pés dos apóstolos. Ele fez, ou seja, a promessa que ele fez, ele não fez diante de homens, mas ele fez diante de Deus. Ele prometeu. Aí o que aconteceu? O contexto diz que ele vendeu a propriedade dele, mas como ele era uma pessoa muito espertinha, muito, como é que eu posso dizer, muito malandra no sentido vulgar da palavra, ele fez uma malandragem aqui. Vou fazer uma malandragem aqui, uma esperteza com os apóstolos de Jesus. Vou vender o preço da minha herdade para causar uma boa imagem nele. Vou vender o preço da herdade e vou ofertar. Logo depois que ele vendeu a herdade, ele reteve parte do preço. Ele falou que ia dar um valor e deu menos. Ou seja, o que ele fez não estava, ele não colocou a vida dele em risco diante de homens, mas ele colocou a vida dele em risco diante de Deus. E eu não quero nem aqui falar do que o inimigo fez com a vida dele. Por quê? O importante não é o diabo cirandando a vida da pessoa. O mais importante aqui é o que ele falou para Deus, porque Deus é o que tinha o poder para tirar tudo dele, tirar como também acrescentar. Então o que aconteceu? O Espírito Santo na hora chegou diante de Pedro. Na hora que ele chegou para dar a oferta para Deus, ó, tá aqui Pedro, o Espírito Santo. Opa, ele tá mentindo. Ele está retendo parte do preço. Ou seja, como que Pedro sabia que
ele tinha retido parte do preço. O Espírito Santo, através do dom, mostrou para ele. Ou seja, através do dom. Por quê? O que é o dom? O dom, as pessoas acham que é só uma característica de Deus dentro do homem, mas não é só uma característica para revelar o que está acontecendo. A palavra dom significa caris, carismático ou graça. Essas três palavras, caris, carismático ou graça. Ou seja, graça, caris e carismático. Ou seja, a palavra carismático até surgiu da palavra graça ou caris. Ou seja, o dom é o próprio Jesus na pessoa. Porque o que é a graça? A graça é o próprio Deus. Ou seja, as pessoas acham que a graça é algo desvinculado de Deus e não é. Desvinculado do Espírito Santo e não é. A graça é o próprio Espírito Santo favorecendo aquilo que a pessoa não merece. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O dom, ali foi manifestado um dom de conhecimento, revelação. Aí as pessoas falam, mas não existe revelação. A maior revelação é a palavra. Não, a maior revelação sim é a palavra. Não descartando, ou seja, as pessoas não podem descartar que o dom de revelação, o dom de conhecimento, as pessoas não podem descartar que a revelação existe, o dom de conhecimento existe. A maior revelação sim é a palavra, mas o dom de conhecimento existe, a revelação existe. Por isso que Deus revela, assim como Deus revelou para Pedro o que estava acontecendo de errado, porque Pedro é um ser humano, ele não fazia ideia do que tinha acontecido na casa de Ananias e Safira. Amém? Então eu quero dar continuidade aqui, ó, no versículo 4. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ou seja, ele formou esse desígnio no coração dele. Ou seja, ele mentiu para o próprio Deus, que é o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é Deus e ele revela o que está acontecendo de errado. Através do que? Do dom de conhecimento. Isso aqui foi um dom de conhecimento que se manifestou na vida de Pedro. Assim como Deus mostrou para muitas pessoas, manifestou o dom na vida das pessoas, os dons ainda existem, os dons não cessaram. O dom de conhecimento existe, a revelação existe, ou seja, não é dom de revelação, é revelação. O dom é de conhecimento e ele vem com revelação. Ou seja, as pessoas que acham que os dons cessaram, aqui ó, no Novo Testamento, depois de Jesus, os apóstolos, e é válido até para os dias de hoje. Não cessou os dons. A Bíblia não diz que cessou os dons, a Bíblia indica que há uma continuidade. Por que indica que há uma continuidade? Porque a Bíblia fala que aqueles que creem, até aqueles que hão de vir, receberão poder. Ou seja, receberão poder. Se receberão poder aqueles que hão de crer. Se você crê aí, você não recebe esse poder? É o que eu quero deixar claro aqui nos dias de hoje. Os dons não cessaram. Não caia nessa falácia de que os dons cessaram e que os dons não existem mais. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.